Olá! Continuando nosso estudo da Epístola aos Hebreus, vamos analisar hoje o capítulo de número 13, versículos 10 a 17. Faça a leitura da passagem. Objetivo desse estudo: analisar o altar do cristão, o altar do cristianismo. O versículo 10 começa dizendo: possuímos um altar. Por que nós possuímos um altar? Nós não temos um sacrifício a fazer. Jesus Cristo, o Senhor Jesus, realizou o sacrifício perfeito por todos aqueles que nele viriam a crer. E por isso nós temos um altar. É importante que nós observemos que o autor está encerrando a Epístola aos Hebreus e ele está enfocando aquilo que ele falou em toda a Epístola. Nós não temos nada, absolutamente nada novo aqui. Não vamos entrar nessa passagem achando que o autor está falando de algo novo, porque não está. Quando ele começa a dizer: possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, é porque nesse altar do cristianismo, onde não há sacrifício de animais, onde o verdadeiro Cordeiro de Deus já se sacrificou, foi sacrificado, e o sacrifício agora é vivo, perfeito e agradável a Deus, nos termos de Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante, então, aqueles que ministram no tabernáculo, ou seja, aqueles que ministram na velha aliança, aqueles que não creram no Senhor Jesus, não têm direito a este altar, onde o sacrifício perfeito já foi realizado. O sacrifício do cristianismo, o sacrifício do Senhor Jesus, que viria a inaugurar realmente a igreja do céu, a igreja pela qual ele morreu, pela qual ele verteu seu sangue para salvar o pecador. O versículo 11 diz: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Aqui o autor faz uma comparação entre os animais, os substitutos temporários, e o Senhor Jesus, o perfeito substituto, o substituto definitivo. Ele diz que os animais, que seria o seu sangue derramado e trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, tem o corpo queimado fora do acampamento. Ora, claro que ele está fazendo uma comparação entre os animais e o Senhor Jesus, porque o próximo versículo falará claramente o que foi que aconteceu com o Senhor Jesus. Veja só. Por isso, versículo 12, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Nos tempos bíblicos, o Gólgota, onde Jesus foi crucificado, ou o Calvário, ele ficava fora da cidade de Jerusalém. Mas o interessante é o que o autor irá nos falar agora no versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha, levando a sua ignomínia. O interessante é que esse termo fora do arraial não era estranho para os hebreus, a quem foi dirigida a epístola, né? Não era estranho para eles. Os hebreus geralmente eram o grupo de judeus que falavam o aramaico, talvez fosse a sua única língua, né? Assim se denominava os hebreus, bem que a raiz de hebreus vem lá de Héber, conforme eu já mostrei para vocês.
em um dos nossos vídeos de Hebreus. Mas qualquer autor que fosse judeu nesse tempo saberia perfeitamente, porque fora ensinado dentro das sinagogas judaicas, saberia perfeitamente o que significa o termo fora do arraial. Fora do arraial era o local onde se usava para jogar o lixo, era um local imundo, era esse termo. Levítico utiliza várias vezes essa expressão dentro desse significado. E aí ele diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial. Aqui está mostrando claramente o desprezo do Sinédrio com o Senhor Jesus e como que o Senhor Jesus foi rejeitado, como que o Senhor Jesus foi maltratado. Portanto, ele ficou de fora. Sabe o que é interessante? Quando nós vamos para o Apocalipse e quando nós analisamos a igreja de Laodiceia, a sétima igreja, nós temos também uma ilustração que o Senhor Jesus está do lado de fora, batendo na porta. Só que a epístola foi dirigida à igreja, não foi ao mundo. Então, se o Senhor Jesus está de fora, quem o colocou para fora foi a igreja. Ora, a igreja judaica o colocou para fora, o colocou fora do arraial, num lugar de desprezo, num lugar sujo. Agora a igreja cristã também o põe para fora. Na verdade, se nós não vivemos com a graça do Senhor Jesus dentro do nosso coração, nós estamos colocando-o para fora. Se a vida de Cristo não nos muda, então ele não está em nós e ele está fora. Agora, com relação ao mundo, o mundo também o colocou para fora da sua vida. Então agora, se nós formos utilizar essa ilustração, nós temos que ir para fora do mundo para vivermos com Jesus. Então quer dizer que a vida com Jesus é uma vida distanciada do mundo. E os prazeres e as ilusões do mundo não podem jamais fazer parte do nosso coração e da nossa vida. Veja a comparação que se faz justa observando essa passagem. O mundo colocou Jesus para fora. A igreja também tem colocado Jesus para fora. Assim como a igreja de Israel colocou Jesus para fora. Então Jesus vai estar presente no coração de poucas pessoas. De poucas. Dos que verdadeiramente confessaram o seu nome, se arrependeram e foram batizados com o Espírito Santo. Aí ele está morando dentro do coração. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando a sua vergonha. Se você fica com vergonha de falar de Jesus para as pessoas, você está vivendo o oposto do que você viveria. Porque você deveria ficar feliz, como ficavam felizes os primeiros cristãos, de sofrerem vergonha por amor de Jesus. Viver com Jesus nesse mundo que colocou-o para fora é sofrer da vergonha que ele sofreu. É compartilhar também, não só da sua graça e do seu poder, mas compartilhar da sua vergonha também. Porque o mundo vai se envergonhar de nós porque não nos entende. Não entende o Senhor Jesus. Não tem como nos entender. Então entenda isso. Ser cristão não é compartilhar somente a graça e o poder de Cristo, mas também compartilhar a sua vergonha. Porquanto este mundo, por ter colocado ele para fora, se envergonha, como se nós fôssemos alucinados. Entenda isso. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Bom, aí começa os efeitos do cristianismo. Todo aquele que assim vive, compartilha da graça e do poder de Cristo e compartilha da sua vergonha também, não está nem aí que é ridicularizado, não está nem aí que é desprezado, que é incompreendido, não está nem aí porque ele sabe que a sua cidade não é essa e ele aguarda a cidade definitiva, onde ele irá morar com Jesus e não irá sofrer os efeitos desse mundo carregado
de pecado. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Este é o sacrifício que o cristão apresenta. O sacrifício expiatório o Senhor Jesus já ofereceu de uma vez por todas. Nós não somos mais judeus que iam e apresentavam o seu sacrifício. Agora o sacrifício que nós apresentamos, ele é diferente. Não é mais aquele sacrifício de animais. É sacrifício de louvor. São lábios que confessam. Aliás, são fruto dos lábios que confessam o Senhor. Se você vai na igreja, se você louva a Deus, se você confessa o nome de Deus, apresente o fruto de uma vida transformada e regenerada por Cristo. Modifique o seu pensamento, o que sai da sua boca, consequentemente o que entra no seu coração. Viva como cristão. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se agrada da prática do bem, de você cooperar com todos, de você viver realmente o amor, disso Deus se agrada. Esse sacrifício você pode apresentar que Deus aceita. Ele não vai pagar pelos seus pecados. Jesus já pagou. Você vai simplesmente... Aqui são as obras que Deus espera. Deus não aceita obras para nós sermos salvos, mas Deus requer, exige boas obras de todos aqueles a quem Ele salvou. Obedeceis aos vossos guias ou vossos pastores e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Que o seu pastor possa dobrar os joelhos dele para conversar com Deus, dando graças a Deus pela sua vida e não gemendo por ela. Você entendeu isso? Obedeça. Siga o exemplo dele. Imite a fé dele e viva pelo poder da graça de Cristo, assim como vivem os verdadeiros pastores. Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada, aguardo você para nós continuarmos estudando a Epístola aos Hebreus, que está chegando ao fim. Até mais.